queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Momento Espírita, que é transmitido pela Rádio Termal. E eu, que sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, meu nome é Denise, eu vou ler primeiramente um tema que acho muito importante para os dias atuais e para a minha compreensão e de todos que possam estar ouvindo, sejam encarnados, desencarnados. Peço a Jesus, o grande orientador desse planeta e de todas as nossas almas, que possamos assimilar um pouquinho dessa luz que Ele deixou, e aos espíritos benfeitores que nos assistam neste momento, e que essa verdade traga verdade a cada alma e traga sempre o consolo que Jesus nos demonstrou. Então, eu vou ler, conforme eu pedi em orientação o tema que seria importante, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11. Esse tema me veio porque eu sou uma mãe e o coração me apertou em saber nesses dias, por agora, um jovem que veio a desencarnar pelo suicídio. Então, a mãe pensa em outra mãe. E eu pedi à espiritualidade qual o tema que seria importante, para a nossa evolução. E esse tema veio cuidar do corpo e do espírito. Então, no item 11 do Evangelho, o espírito protetor Georges, ele estava em Paris em 1863, ele dita a Kardec: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para esta primeira, possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos como uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado,
que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil de chegar ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. Caso nesse, os dos astecas que desejam abater o corpo e os dos materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhe as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares pela força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pela falta que o vosso livre-arbítrio faz cometer, e pelas quais ele é tão responsável como um cavalo mal dirigido, e é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se martirizares o corpo? Não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição está nisso, mas inteiramente nas reformas que submeterdes o vosso espírito, dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Então vejam que importância temos de dar a esse tema. Temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é instrumento para o progresso da nossa alma. A nossa alma, que muitas vezes está adoecida e adoece também esse corpo. Para encontrar o equilíbrio necessário, nós temos que buscar muito empenho e nos conhecer. A nossa alma, que traz dores existenciais de muitas existências. E temos traumas, temos incompreensões, temos muitas dores, né? Então, uma existência passada, eu posso ter sido muito recriminada, eu posso ter sido muito maltratada fisicamente, e isso tornou-me, de repente, um espírito amargo, um espírito incompreensivo, ainda que não conseguiu se libertar. E a maioria das vezes, as provas nos vêm em contato, até com espíritos que estavam neste momento difícil em outra encarnação. Estamos no vínculo familiar, como amigos, e Deus nos permite reviver isso para acertar perante o amor. Se no passado não foi agradável, mas agora com a reforma que nós mesmos pedimos a Deus pela misericórdia, temos que encontrar um amor paciente, como solicita Paulo. Paulo, o grande apóstolo, ele diz: o amor é paciente, o amor não se alegra com a injustiça, o amor é dom total. E esse amor requer o perdão. Então temos que buscar a religiosidade, não importa em que local, mas buscamos a Deus. Buscamos a Jesus, esse orientador, ao contato na oração com os nossos protetores, a nossa casa espírita com passes que venha equilibrar com a água fluidificada que é medicamento, como mostra quem viu o filme Nosso Lar, o Nosso Lar 2, nós temos esses benefícios e um amparo espiritual que nos socorre. Não nos calemos e não deixamos aos que estão agora neste momento aflito, que muitas vezes buscam, até na maceração do corpo, como fala ali, jovens cortando o pulso, jovens se mutilando pela incompreensão das leis divinas.
sem julgamento, mas devemos de acolher essas criaturas, crianças, jovens, adultos, idosos, não importa a idade. Como Jesus pede, somos deuses. Temos que olhar essa energia, essa centelha que vive em nós, que está em nosso íntimo. Nós temos força, nós temos coragem nessa fé. Vamos buscar essa fé, que ela dá combustível para estarmos mais firmes. Então, tem inúmeras outras dores que causam profunda até depressão, que solicitam medicação também. A ciência está aí para nos favorecer com as dores emocionais, com as dores físicas, e cabe o nosso compromisso não abandonar esse corpo, cuidar desse corpo para a nossa alma estar ativa, estar disposta. Auxiliamo-nos. Jesus nos pede isso, amar a Deus sobre todas as coisas com gratidão e ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa mensagem, eu penso assim que também uma força muito necessária para os nossos jovens são as mães. Como dizia Chico, grande orientador de nossas almas, ele dizia: uma mãe, ela abre a porta dos céus com a sua oração. Sejamos aqui mães que estimulam com uma boa palavra, incentivando, encorajando, animando esse jovem, mostrando uma nova perspectiva perante o mundo que é cheio de ilusão, com a materialidade, com o supérfluo, com influências que muitas vezes eles acham que é tudo. Mas a felicidade verdadeira não é deste mundo. Que possamos auxiliá-lo para estar mais firme nesta caminhada. E a nossa grande auxiliadora, Maria de Nazaré, ela disse a Chico mesmo: tudo passa nessa vida. Eu não vou ler essa mensagem, que ela é bem grande, mas os dias de alegria passarão, os dias de tristeza passarão. E ela compreendeu com isso quando Jesus veio a ser pregado na cruz. Ela, com resignação, com lágrimas nos olhos, ela pedia: meu Pai, me socorre, meu Pai, seja feita a tua vontade. Então ela teve muita disposição para continuar a caminhada, auxiliando aos seus apóstolos e ao grande companheiro dela, o apóstolo Saulo, que também fez um evangelho, mas ele pegou todas as informações diretamente com ela. Ele, que era um médico, padroeiro, ele é um médico ainda padroeiro e da Igreja Católica, né? Então ele fala: todos nós temos que buscar o Cristo, todos nós temos que buscar a verdade. E ele está aí também para auxiliar, como auxiliou a tantos, como Paulo de Tarso, com as suas dores físicas, as suas dores emocionais no próprio presídio. Há tantas mães sofrendo com filhos nos presídios. Tantas mães sofrendo com os filhos nos vícios. Há tantas mães querendo ter um espaço para dar um abraço no filho. Então Maria está aí disposta, como está lá no plano espiritual, acompanhando a cada um. Sejamos firmes nesse apelo a ela. Agora lembrei que março é o dia da mulher, tem comemorado o dia 8 de março, o dia de mulher. Todo dia é o dia da mulher. Muitas guerreiras que lutam pelo empenho desses filhos, que lutam pelo alívio e renunciam vidas, muitas que largam tudo para estar com o filho no hospital, para acompanhar a dor do filho diretamente em casa. Vamos apoiar a tantas mães que precisam também do consolo com as mães aqui na terra, mãezinhas que já partiram, que têm filhos no orfanato, mãezinhas que já partiram, que precisam que as suas mães sejam aconchegadas nos asilos. Como dizia, quem acende, o Chico, quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Ele que tanto nos auxiliou nessa caminhada, né? E eu vou ler uma mensagem
que está no livro E o Verbo se fez parábola. Ele foi escrito por Haroldo Dutra Dias e ele fala da nossa mãe Maria. Daí ele diz que na governadoria da terra existe uma mãe. Nunca se esqueça disso. Na direção do nosso destino, do meu ser, na programação das nossas reencarnações, há um coração de mãe. Essa mãe me escolheu. Uma tarefa no mundo espiritual, cuidar de cada encarnado que se suicida. Então, essa mãe, Maria de Nazaré, e os seus legionários estão lá cuidando desses que sofrem tanto e clamam pelo alívio. Essa mãe está tentando acompanhar cada filho aqui reencarnado, auxiliando as mães da terra. Vamos buscá-la e estarmos nós firmes, continuando a caminhada, pois esses filhos, eles não morrem. A vida é eterna, a alma vive pela eternidade. Nós temos de trabalhar a nós para a nossa força, nossa frequência estar, na medida do possível, o mais elevada, para auxiliarmos a esses que pedimos a Deus de termos como filhos em nossas caminhadas. Ali no Evangelho também tem a ingratidão dos filhos e os laços de família. Há ingratidão, sim, porque muitas vezes nessas existências, com divergências, com incompreensões em passados, estamos nós, na matemática da vida, tentando termos um saldo mais positivo, tentando fazer com que essas almas compreendam um pouco mais. Então, cada um vive num estágio de evolução. Cada um consegue ter força para ir mais além. Outros não, ficam meio paralisados, sem conseguir compreender que a vida é muito mais. E logo ali adiante, o que poderia ser um momento dolorido demais, a alma encarnada achando que não consegue, logo ali adiante pode vir a resposta. Por quê? Por quê que muitas vezes sucumbimos? A nossa alma, ela é uma antena. E nessa vibração que eu estava falando, precisa estar numa conexão favorável aos espíritos que nos querem bem, os nossos protetores. Buscá-los, interiorizar o que eu preciso mudar, que eu estou pensando tão contrariamente. É hora de buscar esse amigo. Conversa com ele como um amigo aqui encarnado. Se o amigo encarnado não está com possibilidade de lhe ajudar, estender a mão, busca esse amigo. O que tu pode me ajudar, meu amigo? Meu problema é esse. O meu momento está difícil demais. Chore. Chore bastante. Lave, vá para um chuveiro, lave a tua alma. Mas busca forças novamente, com esse apelo, com esse sustento, que nunca estamos sós. Nós mães, os filhos, os idosos, todos, não há ninguém que esteja só nessa caminhada. E esse mestre, ele nos quer mais felizes, com inspirações novas, com inspirações motivadas, conscientes, que o amor tudo refaz. E como dizia o próprio mestre, o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros do nosso passado. Estamos nós aqui para limpar as lágrimas, como a chuva que parou a chuva, veio o sol, vem o vento, renova, e tudo traz um refrigério, tudo traz clareza, quando estamos mais afim com essa verdade, quando estamos mais afim com olhares novos, não só o olhar do olho, mas o olhar espiritual, ciente que tudo é bênção e tudo Deus nos quer para um melhor. Como dizia Paulo de Tarso também, até na cadeia ele foi preso,
ele foi humilhado, como diz aqui. O Espírito, ele vem à renovação quando ele é humilhado, quando diz no final, mortificai-o, dobrai-o a sua vontade. Então, largar esse eu dolorido do passado, com tantas amarguras, com tantas incompreensões, e buscar o caminho que Jesus nos mostrou, humildade, com silêncio, mas com conexão com o alto, conexão com a nossa vida, conexão com a energia que é vida em nós, energia em nosso corpo, energia em nossa alma, e favorecer esse corpo, o corpo, e favorecer esta alma, sempre estar mais disposta, dinâmica ao progredir. Então é isso, meus irmãos, eu já disse algumas palavrinhas, sei muito pouco, tenho muito que aprender, mas espero contribuir um pouquinho para estarem progredindo aí no caminho. Vamos nos unir, vamos persistir, vamos favorecer a nossa vida e a do irmão em busca dos caminhos sem tantos espinhos se fazem, mas vamos lembrar das flores, a qual Chico dizia, as flores de Maria, essa mãe que nos quer tão bem. Muito obrigada do fundo do coração. Vamos escutar música, vamos ver a natureza, vamos orar, vigiar. Esse é o caminho, meus irmãos, em contato com o Pai, com o Mestre, com os nossos protetores, mas principalmente também conosco mesmo. Que tenhamos um abençoado final de semana. Um beijo no coração de todos. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olha essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar, infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração.
e dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. Que assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.